As aparições marianas são fenômenos onde acredita-se que Maria, mãe de Jesus, aparece para algumas pessoas. Existem milhares dessas aparições ao longo da história, sendo talvez a mais conhecida delas a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Bom, antes de começar o vídeo, eu peço para que deixem o like aí, porque isso é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. E vamos lá! As aparições marianas existem há séculos. Aparições marianas, no caso, são as aparições de Maria, da Virgem Maria. Por exemplo, a aparição mais conhecida aqui no Brasil é a aparição de Nossa Senhora de Aparecida, no Rio Paraíba. Em vários locais ao longo de toda a história sempre aparecerão imagens de Maria, seguidas de milagres. Em Aparecida mesmo, tem a história dos pescadores lá, que acharam a estátua e começaram a aparecer muitos peixes e tudo mais. E em outros locais pelo mundo e pela história, sempre houve aparições e desde então, a imagem em questão sempre recebe o nome do local onde apareceu, ou do evento, No caso de Nossa Senhora de Aparecida mesmo, tem esse nome simplesmente porque apareceu no rio. E aí depois foi construído um santuário, hoje uma basílica, e toda uma cidade com esse nome. E a devoção pela santa cresceu tanto a ponto de se tornar a padroeira do país. E ter um feriado nacional dedicado a ela, que é o 12 de outubro. Mas no México, por exemplo, a gente tem a Nossa Senhora de Guadalupe. Quem cresceu assistindo aí novelas mexicanas, já ouviu muito esse nome. Virgem de Guadalupe. Ela apareceu no Novo México, onde tem lá a Basílica de Guadalupe. Uma das mais recentes e conhecidas é a Nossa Senhora de Assiout, que apareceu em Assiout, no Egito, em 2001. E tem muitas outras aparições que não vale a pena mencionar aqui, dentre as quais tem aqui o assunto principal desse vídeo, que é justamente a Nossa Senhora de Fátima, que apareceu em Fátima, em Portugal. Local que até hoje atrai cerca de 6 milhões de peregrinos por ano, que passam lá para dar graças à santa ou pedem ajuda. E apesar de cada uma dessas aparições levarem nomes e às vezes até aparências um pouco diferentes na imagem, as aparições são sempre da Virgem Maria, mãe de Jesus. Por isso são denominadas aparições marianas. Então vamos lá falar em detalhes sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima, que são consideradas como sendo a mais profética aparição dos últimos tempos. No dia 13 de maio de 1917, em plena época da Primeira Guerra Mundial, 3 crianças pastoras, 3 primos, num vilarejo simples na região de Fátima, em Portugal, uma menina chamada Lúcia, um menino chamado Francisco e uma menina chamada Jacinta, todos mais ou menos na faixa dos 10 anos, 10, 9 anos. Certo dia estavam no campo e viram uma árvore que parecia pegar fogo. Quando eles se aproximaram, entraram numa espécie de transe hipnótico. E então a consciência delas começa a interagir com uma entidade, que eles descreveram depois como uma senhora vestida de branco e mais brilhante que o sol. As meninas viam e ouviam ela, e o menino só ouvia. A senhora de luz conversou com eles, falou sobre pessoas do vilarejo que já tinham partido, sobre o amor de Deus, e antes de ir embora, ela falou para eles sempre rezarem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra, e que ela sempre apareceria naquele dia e horário pelos próximos 6 meses. Como era um vilarejo pequeno, logo todo mundo ficou sabendo do ocorrido. E as crianças falaram que dali a 1 mês, ao meio-dia, a Virgem Maria ia voltar a aparecer de novo naquele lugar. Passado 1 mês, então, voltaram ao local e dessa vez outras 50 pessoas acompanharam elas. Por volta do meio-dia, as crianças notaram um clarão. E os espectadores ali perceberam que a luz do sol se escureceu durante alguns minutos. Outros perceberam que a árvore parecia se curvar. E no momento que a Lúcia falava com a imagem,
ouviram um sussurro, como se fosse o zumbido de uma abelha. No caso ali, o pessoal não conseguia ver a santa. Só as crianças. Ou melhor, no caso, só as meninas. O Francisco também não via, só escutava. Dessa vez a santa falou que voltaria de novo dali a um mês e que queria que as crianças aprendessem a ler e a escrever, e só depois ela diria o que queria. A Lúcia pediu a cura de um doente ali e a santa falou que se ele se convertesse, ele teria a cura. E também revelou que levaria a Jacinta e o Francisco para o céu em breve. Mas que a Lúcia ficaria por mais tempo porque ela tinha uma missão. Ela tinha sido escolhida por Jesus, segundo a santa, para ser a mensageira da fé. Nos meses seguintes, as aparições continuaram, com mensagens de Maria, pedidos para que continuassem rezando e cada vez mais testemunhas, que percebiam fenômenos atmosféricos e luzes estranhas. E na penúltima aparição, a santa falou que faria então um milagre na próxima vez que aparecesse, que seria a última, para que então todos acreditassem. Sendo assim, em 13 de outubro de 1917, milhares de pessoas, algumas fontes dizem 50, outras 70 ou até mesmo 100 mil, estavam presentes para presenciar o milagre. Nesse dia chovia bastante e no meio da multidão, a santa apareceu para as crianças, revelando que a guerra iria acabar em breve e que os pecadores precisavam se arrepender e pedir perdão. Quando ela foi embora, o reflexo da santa se projetou no sol. A Lúcia falou para todo mundo olhar para o sol, onde ela relata que viu Deus. E aí então aconteceu o chamado milagre do sol, onde a chuva parou e o sol pareceu tomar um formato de disco de prata e a girar sobre si mesmo como uma bola de fogo. E durante uns 10 minutos começou a brilhar em diferentes cores e em zigue-zague. Muitos ali correram e ficaram com medo, pensavam que o sol estava caindo na terra. E depois o sol voltou ao normal e muitos perceberam que as roupas molhadas pela chuva agora estavam secas. O relato foi publicado na imprensa por diversos jornalistas que estavam ali e que também foram testemunhas do acontecimento. O milagre do sol pôde ser observado a uma distância de até 40 quilômetros do local das aparições. E, bom, isso é basicamente o resumo da história, sem entrar em pormenores. Tem um filme contando melhor tudo isso que eu recomendo. E o melhor é que ele tá aqui no YouTube, né? Então não precisa assinar nada, nem sair do aplicativo, é só colocar ali. Pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo ele tá no ar, né? Se não for removido posteriormente por direitos autorais, então aproveitem. Mas enfim, em 1921, uma capela foi construída no local das aparições. Inicialmente, as autoridades religiosas duvidaram da veracidade das aparições e iniciaram uma investigação que só foi terminar em 1930, somente 13 anos depois, quando as visões foram declaradas autênticas e as aparições consideradas dignas de fé e o culto a Nossa Senhora de Fátima foi autorizado. A posição da Igreja perante a história de Nossa Senhora de Fátima é a de que é a mais profética das aparições modernas. Bom, e quanto às crianças, o Francisco e a Jacinta faleceram devido à peste pneumônica em 1918, como previsto pela santa. Em 1921, a Lúcia entrou para uma comunidade de irmãs e 10 anos depois para um mosteiro. Em 1949, ela adotou o nome de Irmã Lúcia de Jesus e do Coração. Ela, que aprendeu a ler e escrever a pedido da santa, deixou muitos escritos, especialmente relatando as memórias das aparições. Ela revelou coisas inéditas, como o fato de um anjo ter aparecido para eles um ano antes da santa, ainda em 1916, por 3 vezes, como se fosse uma preparação, e revelou o conteúdo de 3 previsões feitas pela santa. A primeira mensagem anunciava o fim da Primeira Guerra. A segunda anunciava que após essa guerra ia acontecer outra bem maior.
e que antes disso, quando estivesse prestes a ocorrer, veriam uma luz muito intensa banhando o planeta. E em 1938, ou seja, um ano antes da Segunda Guerra começar, teve uma aurora boreal na Europa, muito forte como nunca visto antes. E o conteúdo da terceira mensagem é secreto, nunca foi revelado. Dizem até que quando um papa leu a mensagem, desmaiou de medo. A maioria acredita que provavelmente falava sobre a guerra nuclear. Que daí, como nunca aconteceu, a igreja preferiu esconder porque isso podia tirar um pouco da credibilidade, sabe? Das aparições. Só uma parte da mensagem foi revelada, mas ela também é interpretativa. E tem várias histórias aí que circulam de que ela não falaria sobre guerra, mas sim sobre o assassinato de um papa. Tem gente que acha que isso é besteira, e eu tendo a concordar, porque a santa veio para falar sobre o mundo, ela não falaria sobre um único indivíduo, mesmo sendo papa. Mas, enfim. Em 2000, o Francisco e a Jacinta foram beatificados. E em 2005, a irmã Lúcia morreu, sendo beatificada em 2008. Bom, quanto a essas aparições, independente de crença ou religião, muitos acreditam na veracidade. Claro, cada um dentro de suas próprias crenças. Para muitos, essas aparições seriam simplesmente de espíritos que assumem determinadas formas. Nós é que temos muito apego a imagens e nomes, mas para os seres de outros planos, tanto faz a forma como a gente enxerga ou o nome que damos a eles. Ao se aproximarem, eles tomam a forma que melhor agrada aos olhos, que sabem que vai ser mais aceito. Por isso que para cada cultura ou parte do planeta, o mesmo Deus, santo ou entidade pode aparecer com nome e imagens diferentes. Muitos dizem que os espíritos superiores, para agirem e trabalharem melhor, assumem formas de imagens sagradas, com as quais a cultura local está habituada. Então esses espíritos aparecem como a Virgem Maria, não que seja ela própria. Do mesmo modo que outros espíritos se apresentam como outras entidades. Os pretos velhos na Umbanda, por exemplo, ou aquilo que as pessoas têm maior aceitação. Por exemplo, se um espírito vier a assumir a forma de um deus egípcio aqui no Brasil, não vai dar muito certo, né? Então, agora, tem quem diga que as aparições são sim da própria Virgem Maria, que para alguns seria uma ascensionada, né? Da grande fraternidade branca. Então, cada aparição seria dela própria. Os católicos, obviamente, também acreditam ser a própria. Nesse caso, nem levam muito em conta essa parte de fraternidade branca, porque não acreditam, mas, enfim. E os muçulmanos também. Pouca gente sabe disso, mas os muçulmanos também nutrem profundo respeito por Maria. É mais os protestantes cristãos que não dão muita importância. Para a figura histórica, sim, a mãe de Jesus dão importância. Mas eu me refiro no sentido de não gostarem muito de imagens e tudo mais por ser considerado idolatria, sabe? Mas então existem muitas interpretações aí para essas aparições, cada uma dessas interpretações dentro do seu próprio sistema de crenças. Mas a maioria acredita nas aparições em si, isso que importa. Independente de ser espíritos ou de ser a própria Maria, creio que isso nem seja de fato importante. O que é importante é a fé em torno dessas aparições. Tirando os céticos, é claro, que lançam estudos, livros, teses, falando que tudo não passa de mentira, que as aparições são farsas e tudo mais. E tem esse direito, viva a liberdade de pensamento. Eu já vi gente dizendo que era tudo um truque com espelhos para dar o brilho, e as testemunhas eram induzidas a acreditar, já que só as crianças viam, sabe? Tem muita coisa nesse sentido. Mas é aquele negócio que eu sempre falo aqui. Quando tem muitas histórias assim por todo o mundo e ao longo de toda a história,
Ou melhor, toda não, né? Do século I depois de Cristo para cá. Quando isso acontece, eu sempre digo que as chances de ser tudo mentira são baixíssimas. Uma ou outra aparição dessa extensa lista pode até ser. Existem milhares de aparições marianas catalogadas pela Igreja Católica. Embora ela só reconheça oficialmente algumas dezenas, mas eles mantêm o registro, né? Então várias podem até ser forjadas, agora todas acho difícil. E a de Fátima mesmo eu acho dificílimo não ser real. Não só pelo conteúdo das revelações e das previsões que se concretizaram, mas também pelo interesse da Igreja, né, em entrar nisso e ocultar muita coisa ali. As 2 primeiras mensagens só foram permitidas serem reveladas depois que os eventos já tinham acontecido. E a terceira permanece secreta até hoje, né? Então, aí quando começa a mexer com o poder, né, da instituição que governou o mundo por mais de 1000 anos, cara. Então, sabe, o grande questionamento que fica para vocês refletirem é: por que que a aparição foi para 3 crianças aleatórias e não para o Papa? Aquele que é considerado o porta-voz de Deus na Terra. Por que que as aparições são sempre para pessoas simples e aleatórias e nunca para o Papa? Será que é porque os espíritos e ou a própria Virgem Maria, nesse caso, não reconhecem a autoridade do Papa? Eu não estou afirmando nada aqui, hein? Pelo amor de Deus, eu tô questionando, coisa que para muitos hoje, infelizmente, é considerado um crime. Né? Mas estou fazendo um convite à reflexão. Será que não é porque essas entidades sabem que o Papa esconderia o conteúdo dessas aparições? Meio que já fizeram isso sem ter acontecido com ele, né? Talvez a resposta seja outra. Deixem nos comentários aí suas opiniões. Mas, coincidentemente, casos de contatos e abduções extraterrestres, por exemplo, também são sempre para pessoas aleatórias no meio do nada. Nunca para grandes autoridades que têm muito a esconder. Tem até ufólogos que defendem o caso de Fátima como sendo, na verdade, uma aparição extraterrestre. Até porque envolve um disco voador, sabe? Mas creio que isso seja assunto para um outro vídeo. O fato é que tem muita opinião diferente aí nesse caso. Mas e você? Acredita que o caso é real? Se sim, compartilha aí com a gente. Até o próximo vídeo. Gratidão.